Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O interior de São Paulo segue em alerta de emergência para o risco de queimadas. Só em agosto, mais de 650 mil hectares foram atingidos pelo fogo no estado, um aumento de 780% na comparação com o ano passado. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados pelo setor, mas o impacto na produtividade desta safra já é grande. Marco é produtor de cana na região de Pontal. Toda a plantação dele, de 70 hectares, foi destruída por incêndio. Nunca vimos uma seca tão severa quanto essa e um índice de incêndios tão grave quanto esse. Levantamento feito por uma empresa de consultoria ambiental indica que somente em agosto, mais de 650 mil hectares foram atingidos pelo fogo no estado de São Paulo. Metade somente no dia 23 do mês passado. Segundo os especialistas, o choque do ar frio com ar quente, junto com mais calor que veio do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, impulsionaram a propagação das chamas. O que nós tivemos nesse dia foi ventos chegando a 40 km por hora, temperaturas de 36, 37 graus e umidade relativa do ar muito abaixo de 10%. Então, o que favorece, por exemplo, uma fagulha ficar no ar por muito tempo e se alastrar para outro local. Agosto teve cerca de 11.600 focos de incêndio em solo paulista. Se for feita a análise da última década, houve crescimento de 227% em relação à média para o mês e 780% quando comparado ao ano passado. Os prejuízos ainda são contabilizados pelo setor. Já é certo que a safra teve impacto negativo em relação à qualidade e produtividade. E essa questão de prejuízos, quem hoje falar os prejuízos acredito que pode estar subestimando ou hiperestimando. A gente precisa de verdade esperar que esse tempo se decorra para ver o que se recupera ou não. O agronegócio em outros estados também foi impactado. Os impactos não foram sentidos só no estado de São Paulo, foi sentido no estado de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e, claro, também não só na cultura da cana-de-açúcar. Né? A gente percebeu aí a cultura, as pastagens, silvicultura, que acabaram sendo afetadas também. O próximo ciclo foi afetado com a necessidade de renovação dos canaviais, que não precisariam passar por manejo agora. Um custo de pelo menos R$12 mil por hectare, que o Marco não estava esperando. Acho que todo mundo que foi acometido por incêndio vai estar com esse problema. Estava muito seco. Mesmo a cana de muda, ela tinha palha seca. Então, o fogo entrou na área de muda, que seria uma cana que eu iria utilizar agora em fevereiro. Ele dizimou a minha muda ali, muda que eu havia adubado, pensando em potencializar o crescimento dela. Eu perdi o adubo, eu perdi a muda. Os efeitos ainda podem ser identificados a longo prazo, na degradação do solo e diminuição da biodiversidade das áreas rurais. Com tudo isso, as perdas devem passar de R$1 bilhão para os produtores de cana-de-açúcar. Muitos pequenos e médios agricultores que vão precisar de apoio. É hora que a cadeia, a classe vai precisar estar cada vez mais unida, cada vez mais organizada e ter os acordos mútuos de apoio, de auxílio para determinadas condições e regiões, para a gente conseguir fazer um desenvolvimento em cadeia sustentável. O setor se mobiliza para, junto ao governo, não ser impactado também pelas multas ambientais. O trabalho da Orplana é proteger os produtores e eles não serem multados por aquilo que ele não fez, que ele buscou realizar a mitigação, buscou proteger e certamente que ele vai deixar regenerar essas áreas e vai trabalhar na regeneração para que isso não aconteça. A seca continua e com temperatura em alta e ventos mais fortes, o alerta continua para os próximos dias. Eu acredito muito mais que alguns focos tenham sido colocados criminosamente, mas a situação meteorológica é que potencializou tudo isso. A gente não tem dúvida disso. E na região norte do estado do Rio de Janeiro, a falta de chuva por quase 6 meses já deixa as autoridades em alerta. A Associação Fluminense dos Plantadores de Cana aponta que a preocupação é ainda maior porque não há previsão de chuva para os próximos 20 dias na região. Rogério carrega nas mãos o pouco que rendeu na colheita deste ano. O agricultor de Campo Limpo, na Baixada Campista, só conseguiu colher as hortaliças aumentando o investimento.
A hortaliça foi o que a gente conseguiu fazer com que ela produzisse alguma coisa para fazer com que a propriedade rendesse alguma coisa. Mas para isso, você pode reparar essa área aqui de mais ou menos meio hectare, um custo a mais de R$6.000 para se manter a hortaliça. Quer dizer, isso tudo vai no final refletir na mesa, né, do consumidor, porque a gente tem que repassar esse preço. Com a estiagem que afeta a região, Rogério não alcançou o objetivo de aumentar a produção de mel. Em 2023, colheu 700 quilos e decidiu investir mais. E o prejuízo foi ainda maior, reduzindo a produção em 200 quilos neste ano. Para continuar atraindo as abelhas, o recurso foi não colher o coentro, uma das poucas plantas que floresceu. A abelha é um inseto, né, um polinizador, que ele depende da chuva e a situação que a gente está vivendo agora. Porque se choveu, vai ter as floradas, as flores vão surgir. Então, não está chovendo, então a gente tem as abelhas. As perdas esse ano foram gigantescas, porque nós tivemos em alguns momentos de muita chuva, muito bom. Agora que não tem chuva, não tem flor, a gente vê tudo seco, torrado, só terra pura. A abelha vai viver de quê? Ela também precisa das flores, ela também precisa da chuva. O que vem acontecendo? A maior parte dos enxames, eles estão enxameando, eles estão migrando para outras regiões que de repente não têm alimento, porque aqui na nossa região não tem alimento. Segundo a UENF, neste ano, só choveu 709 milímetros. De março para cá, a situação ficou ainda mais difícil. De chuva na região, apenas 80 milímetros. Com a chegada da primavera, o cenário não deve ficar mais positivo, pelo menos pelos próximos 20 dias, é o que aponta a Asflucan. A Associação de Produtores de Cana do Norte Fluminense teme um prejuízo ainda maior na safra de cana da região. Está afetando não só a safra de cana, como a pecuária, de leite, de corte, tudo. Toda a parte da agricultura está sendo afetada com essa estiagem. Alta temperatura, vento muito forte, então vai ter uma queda de safra que a gente vai conseguir fazer esse cálculo lá para fevereiro, janeiro, fevereiro, que a gente não sabe quando que vai começar a chover. E se essa estiagem prolongar mais um pouco, vai ficar bem mais crítico do que está. A cana da propriedade de Rogério ainda resistiu um pouco mais à estiagem, por estar mais adaptada ao clima rigoroso. Mas os 10 hectares dedicados ao plantio de milho são um reflexo de quanto as mudanças climáticas são nocivas. Nada sobreviveu à falta de chuva. O que seria um tanque para a criação de peixes, por exemplo, é só um buraco no chão. Terra que se desfaz nas mãos do agricultor na mesma proporção que a esperança em dias melhores nos próximos anos. Se não fosse esse investimento e a irrigação, realmente nessa situação que a gente está passando hoje, em Campos, por exemplo, não se produziria nada. Infelizmente, ia faltar mercadoria na mesa do povo de Campos. Mas a gente vem tentando, né, e pensando se vale a pena também continuar investindo. Porque se o preço também não for legal, não adianta, a gente não consegue produzir, não consegue trazer renda. Então, não é viável mais, né? Mesmo com o tempo ainda bem seco, a natureza resiste em áreas atingidas pelo fogo no Cerrado. A renovação surge em forma de flores que já começam a mudar a paisagem nas áreas castigadas pelos incêndios florestais. O Distrito Federal tem sofrido com altas temperaturas, baixa umidade e queimadas, destruindo a fauna e a flora. Mesmo com um número razoável de brigada, com a contratação antecipada, a gente não conseguiu diminuir o número de foco justamente por causa da questão climática, muito mais seco. Mas, em meio ao cenário de destruição causado pelas queimadas recentes no Cerrado, encontramos esperança. O desabrochar de diversas espécies de flores que se tornam um símbolo potente da resiliência da natureza. No Cerrado a gente tem mesmo essa propensão de termos várias rebrotas logo após o fogo, porque como todos comentam, o fogo ele é natural do Cerrado, não da forma e da intensidade como nós temos hoje, mas é um fenômeno natural que o Cerrado foi adaptado a isso. As flores foram encontradas nas proximidades da Torre Digital, em um trecho da área de proteção ambiental do Lago Paranoá, unidade de conservação de uso sustentável e que pegou fogo no início de setembro. Por aqui nós vemos ainda muitos rastros das queimadas intensas que aconteceram. A gente consegue observar, por exemplo, os troncos bem queimados, tem bastante fuligem ainda. Enquanto algumas se regeneram sozinhas,
outras precisam de novos plantios. Essa espécie é uma espécie de orquídea, a Sacoila lanceolata. A gente costuma associar as orquídeas a plantas sensíveis e a gente percebe que no Cerrado a gente tem várias espécies de orquídeas, inclusive em locais secos. Aqui é uma área que a gente pode perceber que é um cerrado seco, não está próximo a corpo hídrico nenhum, e essa planta ela é natural daqui, ela resiste a esse tipo de dessecação. Pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia estudam o uso do caroço de açaí para criar o carvão vegetal muito menos poluente. A ideia é que os caroços jogados na rua sejam reutilizados de forma sustentável. Ele já é tradição na mesa de muitos brasileiros. O Pará é responsável por 93% do açaí comercializado no país. A média anual de produção chega a quase 1.700.000 toneladas do fruto. O Heron vende cerca de 120 litros todos os dias. É tanto açaí que os caroços ficam espalhados e muitos vendedores não sabem o que fazer. A gente gasta em torno de R$400 só para recolher esses frutos. Mas esse problema pode estar com os dias contados. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia estuda o uso do caroço de açaí para criar o carvão vegetal, muito menos poluente. Os caroços são colocados em um forno e expostos a altas temperaturas, que podem chegar a 600 graus. Em pouco tempo, o material se transforma em biocarvão e, em seguida, é misturado ao solo. Nós verificamos que quando nós temos esse biocarvão aplicado no solo, as plantas elas têm um melhor crescimento e um desenvolvimento melhor. O carvão vegetal também foi testado na recuperação de áreas degradadas pela mineração. Dentro desses resultados a gente consegue ver um bom crescimento da planta mesmo nessas condições adversas do solo e, além disso, uma alta retenção de água nesse solo, né? A meta é que em 5 anos o carvão vegetal à base de açaí seja produzido em larga escala e comercializado. A esperança é que os caroços do fruto jogados na rua possam ser reutilizados de uma forma sustentável, gerando emprego e renda. A gente vai ter desde o resíduo que antes era descartado e ele vai ser transformado num produto de qualidade e essa cadeia vai fornecer emprego, vai fornecer renda e aí também a sustentabilidade, que é o que a gente está procurando cada dia mais hoje, visando a melhoria da nossa sociedade. Os vinhedos na França enfrentaram um dos anos mais chuvosos já registrado em meio às mudanças climáticas e isso, claro, vem impactando a produção de uva. Produtores têm passado por anos desafiadores que afetaram a qualidade da produção de vinho, que também foi impactada pela seca e pelo calor. Nessa propriedade, na região vinícola de Chablis, a colheita durou apenas 9 dias, cerca de metade do tempo normal, após um ano de clima imprevisível, marcado por geada, granizo, chuvas recordes e a disseminação de um fungo perigoso, que deixou os produtores preocupados. No dia 27 de setembro, trabalhadores colheram manualmente as últimas uvas Chardonnay, premiadas, que serão transformadas no brilhante e refinado Premier Cru, engarrafado pela propriedade. As dificuldades começaram em abril com a geada. E então, em maio, uma dupla tempestade de granizo atingiu a região. Depois veio uma chuva implacável até a colheita. De acordo com a Federação Vinícola da Borgonha, cerca de 1.000 hectares de videiras na cidade de Chablis foram afetados pela tempestade de maio e o excesso de umidade permitiu que o fungo destrutivo do mofo prosperasse. Uma vez instalada, a doença causa grandes perdas nas colheitas e também pode afetar a qualidade do vinho. Os produtores lutaram arduamente para tentar controlar o mofo com vários tratamentos que foram levados pela chuva e não se mostraram eficazes o suficiente para evitar danos. O impacto climático não se limitou a essa propriedade. As condições úmidas em toda a França causaram estragos em muitas regiões vinícolas este ano. E doenças fúngicas, combinadas com episódios de geada e granizo, reduziram a produção geral. O Ministério da Agricultura francês estima que chegará a 39,3 milhões de hectolitros abaixo dos níveis de 2023 e da média dos últimos 5 anos. Felizmente, para a família, 2 colheitas muito boas em 2022 e 2023 devem ajudar a mitigar as perdas financeiras induzidas pela colheita reduzida de 2024, já que a demanda internacional por Chablis continua sólida, especialmente nos Estados Unidos.
Unidos. Em junho, a Associação de Vinhos da Borgonha disse que as exportações de vinho Chablis para os norte-americanos atingiram 3 milhões de garrafas, gerando 368 milhões de euros ou 410 milhões de dólares, um aumento de 19% em comparação ao ano anterior. Outubro começa com uma pergunta na cabeça do produtor rural. Como será o tempo neste mês? O Record News Rural tem mostrado como as mudanças climáticas têm impactado várias culturas. Para saber o que vem por aí, eu converso agora com o engenheiro agrônomo, mestre em agrometeorologista, doutor de solos e nutrição de plantas e professor da Universidade Federal de São Carlos, campus Araras, o Miguel Ângelo Maniero. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia a todos os espectadores, né, os ouvintes, né? É uma satisfação muito grande fazer parte desse programa. Satisfação a nossa também, viu, professor? Pode ter certeza. Bom, a gente já sabe que a seca está com os dias contados. Deve vir chuva, mas quando ela deve acontecer e principalmente em quais regiões do país, professor? Olha, na verdade, assim, com a chegada de outubro, né, nós estamos aí no início da primavera. Algumas regiões do país voltarão a ter chuvas com maior regularidade, né? Enquanto outras enfrentarão aí um pouco mais de períodos secos. Isso é normal. Não significa que começou a primavera, as chuvas começam imediatamente. Nós temos aí às vezes um atraso, às vezes até um adiantamento. Até às vezes no final do inverno já começa o período chuvoso. Este ano está um pouquinho mais atrasado. Então, nós temos aí essa perspectiva da ocorrência de chuvas a partir de meados de outubro, né? Agora, chuva acima da média. Em algumas regiões isso pode acontecer, não é? Sim, olha, e com toda certeza, em algumas regiões nós vamos ter chuva acima da média, em outras, não. Isso faz parte do clima, o clima não é, assim, uma coisa matemática, precisa. Ele apresenta uma série aí de oscilações ao longo do ano, né? Agora, como é que esse clima, então de outubro, desculpa, professor, mas como que esse clima de outubro pode impactar na safra de verão, por exemplo? Com certeza, se nós tivermos um atraso muito grande no início das chuvas, nós teremos um atraso também nas épocas de plantio. E isso vai impactar a época de colheita. Então, poderá ter uma redução na colheita pelo período de crescimento se encaixar fora da normalidade, né? Pois é, e por falar em fora da normalidade, professor, aqui no Record News Rural a gente acompanhou tanto impacto do clima em diversas culturas e por diferentes motivos. Vamos falar, por exemplo, das enchentes lá no primeiro semestre no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de enchente, muitas vezes a gente pensa, claro, em primeiro lugar, nas pessoas, né? E quando a água baixa, muitas vezes as pessoas não têm a noção de quanto que o solo foi prejudicado, né? Isso leva tempo para recuperar. Com certeza, com certeza. Porque isso aí foge da normalidade, né? Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul no início do ano, isso aí realmente foi um impacto muito grande. E vai comprometer, né, um pouco nas lavouras a serem efetuadas ali na região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né? Agora, professor, para a gente entender... Isso acontece. Claro que sim. Agora, professor, para a gente entender melhor, o senhor como especialista em solo e também nutrição de plantas, quanto tempo leva para deixar um solo preparado, forte, com tudo que precisa para fazer uma boa cultura? E quanto tempo leva para recuperar? Olha, essa recuperação é difícil da gente estabelecer um período, porque cada tipo de solo vai ter um procedimento diferente. Se você tem um solo mais argiloso ou menos argiloso, mais arenoso, você vai ter um procedimento diferente. Cada tipo de solo tem
um tipo de técnica a ser utilizada, né? É difícil da gente falar, não, vai levar aí 90 dias, vai levar 120 dias ou coisa parecida, né? Então, vai depender da região, vai depender do solo e também vai depender da intensidade desse período de enchente, né? Às vezes ficou ali alguns dias, o solo vai se recuperar tranquilamente. De repente, fica, às vezes, meses, né? Você vai ter aí uma demora maior. E a preparação do solo também demanda, claro, um certo tempo e também muito investimento, né? Com certeza. A preparação do solo, as pessoas às vezes não pensam muito nessa etapa, mas é uma etapa bastante, não complicada, mas importante, porque às vezes você prepara o solo, o preparo do solo é sempre antevendo o que vai acontecer em termos do clima. Então, nós vamos ter o início das chuvas, então começa-se o preparo do solo, né? E, de repente, esse início da chuva atrasa. Então, todo aquele preparo do solo vai ter que ser refeito, né? E isso tem um custo, né? Tem um custo. Isso aí realmente pode impactar no preço final daquela safra, né? Ou seja, todo mundo paga o pato, literalmente, né? Inclusive a gente aqui consumidor, né? Com certeza. Professor, a gente mostrou algumas imagens de queimadas. A gente falou das enchentes, vamos agora focar nas queimadas. Porque muitas plantações têm sido atingidas, né? Muita área rural sendo, olha aí, tomada pelo fogo. O mesmo com relação às enchentes. A gente pode dizer que as queimadas também deixam grandes prejuízos para o solo. Um exemplo foi a cana-de-açúcar, que muitos produtores já relataram grandes prejuízos. Olha, não tenha dúvida, a queimada traz problemas, né? Porque não tem como você recuperar aquela lavoura. Uma vez queimada, está perdida. No caso da cana-de-açúcar, ainda há possibilidade, porque nós estamos ainda no período de safra aqui na região sudeste, né, em São Paulo. Né? Então, há uma possibilidade de corte rápido, né? Bem antecipado, né? Logo após a queimada, e o prejuízo à cultura da cana não vai ser tão grande. Outras culturas não tem jeito. Queimou, perdeu. Não tem como recuperar. Aquela safra vai ficar para o ano que vem. No caso da cana, não. Porque, normalmente, já algumas décadas atrás, fazia-se a queima do canavial. O problema é que as usinas não estão mais adaptadas para a colheita com queimada. Então, e principalmente com acidentes do tipo que ocorreu. Então, ela teria que fazer um corte assim, muito urgente, né? Isso aí causa alguns problemas e causa uma queda no teor de sacarose, na pol da cana, né? Pois é. Agora, professor, como lidar com tudo isso, né? Porque, inclusive, várias regiões ainda têm previsão de temperaturas elevadas, né? O senhor acredita que a gente tem que investir cada vez em ciência e tecnologia para pesquisa, para desenvolvimento, por exemplo, de variedades mais resistentes? Olha, o desenvolvimento de variedades, sejam elas mais resistentes à seca, sejam resistentes a essas intempéries, né? É normal. Todo o programa de melhoramento, ele não é estanque, ele está sempre em estudos para novas variedades que possam ser mais resistentes a um tipo de doença, a um tipo de praga, né? Isso é normal. Os programas de melhoramento, sejam eles de soja, de milho, de cana, do que for, né? Eles vão estar sempre, vamos dizer assim, entre aspas, antenados às intempéries, às dificuldades, aos problemas, para que você possa ter sempre um aumento de produtividade e uma redução, né, na área de plantio. Você não vai, então, ter que processar desmatamentos. É o que o Brasil tem feito. O Brasil tem crescido a sua produtividade, né, sem aumentar muito o desmatamento. A gente ouve aí o pessoal falando uma série
de bobagens, mas não é isso. O que a Embrapa tem feito para a agricultura brasileira é inegável, né? Novas variedades, o trabalho no cerrado, né? Tudo isso aí foi possível com o surgimento de novas variedades. Ah, isso com certeza, né? E variedades que vêm até com uma bula, né, professor? O produtor sabe exatamente. Não todas elas vêm. Exatamente. O produtor sabe como como a plantação vai se desenvolver no campo, tem ali todo o passo a passo, por isso que é muito importante, né? É uma ferramenta estratégica essencial que o Brasil, a Embrapa, várias universidades, né, atuam muito bem. Agora, professor, vamos falar um pouquinho da região norte, porque a gente tem acompanhado uma seca histórica com níveis de rios cada vez mais baixos, isso dificultando até o escoamento da carga, principalmente de grãos, e também o recebimento de fertilizantes. A gente vê realmente pela previsão do INMET que devem ocorrer chuvas até ligeiramente acima da média. É uma notícia importante, né? Porque a gente depende muito dessa região, uma região também muito importante. Olha, veja só, todas as regiões, não só a região norte, elas dependem das oscilações climáticas. Esse ano, a região norte tem sido assim atingida por um período de escassez de chuva mais prolongado. E isso tem feito com que nós tenhamos aí esses problemas nos rios, né, e no escoamento de safra, porque lá uma boa parte da safra é escoada via fluvial. Então, se você tem os rios abaixo do nível normal, você tem dificuldades de escoamento, né? Agora, o que nós temos que entender é que há essas alterações climáticas. Se você pegar ao longo dos 100 anos, você vai conseguir enxergar ali períodos em que já ocorreu essa baixa pluviosidade. O que tem acontecido é que esses eventos raros para nós têm sido muito próximos um do outro, né? Então, se você pegar, olha, vamos pegar um exemplo fora da estiagem, tá? Geadas. A última grande geada que aconteceu aqui na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil foi em 1975, há 50 anos atrás. Quer dizer, quem nasceu em 76 até agora não viu uma geada daquela magnitude, né? Então a pessoa fala, nossa, mas nunca aconteceu isso. Se nós tivermos o ano que vem, por exemplo, uma geada nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível. Mas nunca aconteceu isso. Aconteceu. Dá uma olhada nos dados históricos. O que eu acho que que precisa ser dito é mostrar os dados históricos que nós temos, né? Mais de 100 anos, a Exalc em Piracicaba tem dados com mais de 100 anos, o Instituto Agronômico de Campinas e outras unidades no Brasil têm mais de 80, 90 anos de informações climatológicas. E isso pode dar aí uma ideia dessas ocorrências que vão se repetindo, às vezes, de 50 em 50 anos, 30 em 30 anos, isso é normal acontecer. Agora, o que aconteceu esse ano na região norte é um fato fora da curva normal, isso acontece. Quando você trabalha com dados climáticos, você sempre trabalha com a média. E ao trabalhar com a média, você vai ter os dados que estão acima ou abaixo daquela média. E você pode verificar aí essa ocorrência de períodos em períodos, às vezes de 10, de 20, de 30 anos. Então, isso faz parte do ocorrido. Eu não enxergo isso, assim como eu falo assim, é uma mudança climática. Não, vamos esperar, vamos ver se isso aí vai se perpetuar aí por 10, 12 anos, né? E aí podemos até falar, não, realmente está acontecendo uma alteração climática definitiva, né? Eu particularmente, prefiro não olhar por esse lado. Eu sempre gosto de trabalhar analisando séries de dados, né? Para até que o governo, né, todo mundo envolvido, todo mundo adote medidas mais assertivas, né, com base nos dados. Professor, muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço e estou sempre à disposição
a Universidade Federal de São Carlos sempre se preocupa em dar um retorno à comunidade, né? Então, como é a comunidade que nos garante como pesquisador, como professor, então compete a gente também dar esse retorno à comunidade. Eu agradeço, fico à disposição. Obrigada mais uma vez, professor. Um bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.